bem-vinda. Hoje eu vou conversar com Paulo Maier. Ele é analista ambiental no Núcleo de Gestão Integrada do Araripe. O Paulo é um parceiro antigo das nossas atividades, desde o início do Sistema Urubu e do pensamento de buscar mais informações para entender o impacto de infraestrutura viária nas nossas unidades de conservação. Paulo, é um prazer enorme ter você aqui e poder dividir um pouco desse trabalho de tantos anos que vocês vêm realizando, tanto na parte de monitoramento quanto na parte de educação ambiental aí no Ceará e em outras partes que a gente vai poder conversar um pouco mais durante essa nossa entrevista. Seja muito bem-vindo e, antes de mais nada, eu gostaria que você contasse um pouco mais para os nossos convidados quem é o Paulo, quais são as suas atribuições, um pouquinho da sua carreira, que você já rodou esse Brasil aí para num monte de unidades. Por favor, conta para a gente um pouco desse teu trabalho, Paulo. Um prazer estar conversando de novo, né? Bom, eu sou nascido lá no Rio Grande do Sul. Eu sou formado em agronomia e dirigi meu início de vida profissional na agronomia, mas trabalhando sempre com a vertente da agroecologia, então já tentando juntar os esforços de produção, de produção de riqueza, de bens, né, com conservação. E militava em ONG, então trabalhava para ganhar dinheiro como agrônomo e trabalhava em ONG ambientalista. E por conta disso, e essas coisas que a vida vai levando a gente, acabei indo, não tinha nenhuma pretensão, né? Estava muito tranquilo, mas fui muito influenciado por um colega e acabei indo voltar para a academia, fazer mestrado, doutorado, essas coisas. Acontece que lá no Rio Grande do Sul a gente teve um evento catastrófico, né, que foi um grande acidente com um navio carregado de ácido sulfúrico. E isso levou a administração pública, então, a não ser sala de aula, a minha experiência com a administração pública começou aí, quando precisava reorganizar a superintendência do Porto de Rio Grande para dar conta dos problemas ambientais, que eram, inclusive, antes eu até ajudava nas denúncias, né, por conta dos problemas, cargas perigosas, o lixo que vinha de fora, e aí fui fazer a tarefa de contribuir. Antes eu já tinha alguma relação, por conta da questão lá somente dos fertilizantes e da exportação de produtos agrícolas, eu tinha alguma relação com o Porto. E aí permitiu que a gente começasse a fazer uma série de trabalhos. Foi naquela época que teve a famosa Lei do Óleo, a 9966, e isso acabou dando uma maior relevância para o trabalho que eu fui executar. E aí foi feito um acordo entre as autoridades portuárias brasileiras, o chamado Coopera Portos, que antes tinha um viés mais no comércio, mais na exploração e a complementariedade dos portos, e aí acabou virando a bola da vez a questão ambiental, não por intenção de ninguém, mas por conta da Lei do Óleo. Foi naquele período que a gente teve aquele grande vazamento da Petrobras na Baía de Guanabara. Uhum. Fruto desse esforço, eu fui convidado para trabalhar na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ainda no Rio Grande do Sul. Então, aquela minha carreira, que era muito tranquila na agronomia, acabou começando a migrar. Eu lembro que uma vez, quando eu recebi um convite de um colega para atuar, eu disse, rapaz, quer dizer, agora que eu vou trabalhar, como eu já trabalhava voluntariamente no ONG, ainda vou ganhar para isso, então tá ótimo, né? E aí isso meio que levou a minha vida mais para a área ambiental, embora ainda tenha um pezinho lá nas agendas da agronomia. Aí teve o concurso para o IBAMA, o primeiro concurso e único concurso do IBAMA naquele período, em 2002, e como eu já estava nessa área, bom, então agora vamos de vez, né? Vamos ficar nisso. E aí, isso marcou, então, a grande guinada na minha vida, digamos assim, nesse período, que foi não só definitivamente entrar para o serviço público, como ir trabalhar do outro lado do balcão, eu sempre digo isso. Porque, principalmente quando eu estava lá em Rio Grande, eu era o gestor lá tentando conciliar, né, o desenvolvimento com as necessidades ambientais.
e cumpri com muitas obrigações. Então, batia lá na porta da FEPAM, batia lá na porta do IBAMA para buscar as licenças, para fazer as adequações necessárias, muito trabalho com o pessoal da Anvisa. E aí eu passei a ser o outro lado do balcão, quem recebe hoje, quem faz um pouco isso, aí os consultores ou as empresas, para adequar ou tentar contribuir para que os empreendimentos ocorram e ocorram de forma mais sustentável. Aí eu fui trabalhar no Pará, aquele concurso ele era predominantemente as vagas para a Amazônia, então quando eu me inscrevi já teve um acordo em casa que era de ir embora, né, de migrar do Rio Grande do Sul para a Amazônia. E aí, bom, do IBAMA, saí de Belém, que foi a minha primeira lotação, fui para o interior, Santarém. Tinha um interesse muito especial por conta da questão da pesca. Rio Grande é uma área importante de pesca e a gente fazia um trabalho lá de assessoramento aos pescadores. A gente tinha lá o ordenamento do uso do recurso da Lagoa Mirim, da Lagoa dos Patos, então tinha um esforço grande já relacionado com isso. E acabei indo de Santarém para Cuiabá, e começou essa vida antes eu rodava um pouco, mas mais lá no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, um pouquinho no Rio de Janeiro, mas aí começou essa vida de rodar Brasil, né? E do Mato Grosso eu acabei indo para Brasília, fiquei um período lá na criação do ICMBio. Para quem lembra lá, foi uma confusão, uma cisão grande, né? Muita disputa. Agora parece que é possível que a gente faça o caminho oposto, contrário. Mas naquele momento tinha que construir o novo instituto. E aí eu fui chamado para ajudar nessa construção. Passei um período de 4 anos numa das diretorias, que antes tratava das unidades de uso sustentável, depois passou a ter uma outra organização no instituto na forma de processos e macroprocessos, e aí não mais trabalhando por tipo de unidade de conservação, mas fortemente trabalhando por processos. Bom, cumprida a tarefa lá, o único bioma onde eu nunca tinha trabalhado era Caatinga, então eu já havia passado por Amazônia, Pantanal, Cerrado, Pampa, Mata Atlântica, e eu fiz um pedido que, inclusive antes de ir para Brasília, que eu queria ter uma experiência na Caatinga. E pronto, hoje estou cumprindo minhas funções aqui numa unidade de conservação que tem pouco de Caatinga, a gente tem aqui mais Cerrado, um pedacinho de Mata Atlântica, mas tem uma porção do território, principalmente mais no oeste, ali no Piauí, um pedacinho do Pernambuco, onde a gente tem Caatinga arbórea, Caatinga arbustiva, arbustiva arbórea, então é uma mescla aqui de muitos ambientes. E aí, desde então, estou aqui, primeiro trabalhando na APA, que era uma unidade de conservação com mais de 1 milhão de hectares nos 3 estados, 33 municípios, e agora, com esse novo formato, que inclusive, quando eu cheguei aqui, eu já defendia isso, né? A gente aqui tem uma floresta nacional, a primeira floresta nacional criada no Brasil, cercada pela APA. Então, eu dizia, tia, não tem sentido serem 2 gestões apartadas, isso não dá economicidade, acaba que a gente replica muito esforço, seria mais interessante se trabalhássemos juntos. E ainda com 2 unidades próximas, Estação Ecológica de Aiuaba e Floresta Nacional de Negreiros, que também com muitas dificuldades, porque com equipes muito pequenas, é a nossa realidade. Felizmente, esse ano, não pelo caminho que a gente imaginava, mas acabou sendo criado o Núcleo de Gestão Integrada aqui do Araripe, onde agora estamos organizados com uma única equipe, trabalhando para as 4 unidades. E aí, por exemplo, a gente tem na Estação Ecológica de Aiuaba uma rodovia asfaltada e uma rodovia não asfaltada, são as 2 com maior trânsito. E agora a gente já está discutindo, já tinha essa conversa para fazer o monitoramento de atropelados na rodovia pavimentada, mas a ideia agora é a gente fazer nas 2 rodovias, na pavimentada e na não pavimentada, porque tem uma política do governo do estado aqui para pavimentar essa rodovia. Então, a ideia é a gente fazer uma base, né, de conseguir acompanhar os atropelamentos, principalmente num período em que nós temos uma estrada asfaltada e outra não asfaltada, e depois, essa asfaltada servindo como testemunho, a gente conseguir identificar o que muda com o asfaltamento. Uma estrada passa o que a gente chama a frente da unidade, que é onde está a sede, e a outra nos fundos. Então, me parece que vai ser bem interessante se a gente conseguir efetivamente realizar isso. Perfeito. Antes da gente começar a conversar sobre essa questão dos atropelamentos, Paulo, essa história do núcleo de gestão integrado é algo novo, né? Como é que isso está sendo... explica para nós um pouco como é que isso funciona dentro do ICMBio
Porque sempre se falou muito em mosaico, em coisas assim, mas receber esse nome é novo. Como é que está sendo essa experiência? Então, já na época do IBAMA, a gente tinha algumas situações, elas eram a exceção, mas nós já tínhamos algumas situações em que se juntava equipe de unidades que estavam próximas, ou principalmente quando uma é cercada pela outra, e integrava as equipes. Então, a minha primeira experiência com isso, eu não trabalhava na unidade, mas eu fui gerente na região, no oeste do Pará, onde a gente tinha, aliás, até hoje funciona assim lá, a gente tem uma Rebio, que é a Rebio do Rio Trombetas, e a Floresta Nacional Saracataquera. Então, a estratégia qual foi? O chefe da Floresta Nacional passou a ser o chefe da equipe integrada, e o servidor lotado na Rebio, que seria o chefe, digamos, da Rebio, passou a ser o chefe substituto. E, com isso, eles fizeram a integração das equipes. Lá na região de Rondônia, no Acre, também a gente teve algumas experiências nesse sentido. 3 unidades de conservação, inclusive também de categorias diferentes, em que às vezes tu tens, a nossa realidade infelizmente é essa, mas às vezes tu tens 2, 3 servidores, em alguns períodos um único servidor lotado numa unidade. E aí tu tens na unidade do lado mais 1, 2 servidores. Então, quando tu junta, a ideia é que tu tem um planejamento comum, que ele é possível sem fazer a junção da gestão. A gente aqui também tem um esforço grande para constituição de um mosaico. A gente, num primeiro momento, estava tentando um mosaico federal, agora a gente está apostando e avançando bastante para reconhecimento de um mosaico estadual, mas, neste caso, a gestão continua sendo individualizada, quer dizer, cada unidade tem sua equipe, seus recursos, até porque muitas vezes elas são unidades de esferas diferentes, né, municipais, estaduais, federais, mas no caso do núcleo de gestão integrada, e já é uma experiência que vinha sendo realizada, então ela não é assim, não é uma grande novidade para a gente, né? O que aconteceu foi uma decisão, primeiro, que ela não foi dialogada, então não houve um convencimento de que esse era o melhor formato. A gente praticamente acordou no dia seguinte, que nem a gente diz, trabalhando de uma forma diferente, então não teve aquele esforço para entender e desenhar mais adequadamente quais seriam os territórios, as unidades onde deveria haver essa reunião de equipes, que eram apartadas. Aqui, nunca se teve uma experiência com essa, e a gente ainda guardava um pouco a memória do IBAMA. O IBAMA tinha uma organização estadualizada. O ICMBio, ele trabalhou com a lógica de biorregião. Então, enquanto no ICMBio a gente tinha 11 coordenações regionais, que eles pensavam em biorregiões, no IBAMA era um superintendente em cada estado. Então, por exemplo, a Floresta Nacional de Negreiros, que fica em Serrita, aqui no Pernambuco, ela está na porção baixa, a gente costuma dizer assim, onde a altitude é menor, e a APA Chapada do Araripe está na porção superior. Mas como toda a organização era estadualizada, praticamente não tinha conversa entre a equipe da APA e da Flona com a equipe que estava lotada em Negreiros, apesar de estarem, pelo menos parcialmente, no mesmo município. Porque Negreiros respondia a Salgueiro e a Recife, e aqui o pessoal, embora estivesse no Ceará, Pernambuco e Piauí, respondia, a organização era vinculada a Fortaleza. Então, tinha essas outras dificuldades. Com a discussão de mosaico, que vem desde 2012, então a gente já começou a trabalhar de forma integrada, fazendo ações integradas, mas os planejamentos ainda eram apartados. A gente teve uma reconfiguração nas coordenações regionais, e nós e a IUABA, a Estação Ecológica de Aiuaba, e as 2 unidades aqui, a APA e a Flona, foram para a coordenação regional 5, que era em Parnaíba, enquanto que Negreiros ficou na coordenação regional 6, de onde todos nós éramos originalmente, que era em Cabedelo. Então, aí mesmo aquele planejamento de ação de fiscalização, educação ambiental, combate a incêndios florestais, passou a ser apartado, que a gente fazia junto com as unidades vinculadas a Parnaíba, coordenação regional 5, enquanto que o pessoal de Negreiros continuou fazendo com a coordenação regional 6. A gente teve uma perda, porque houve essa redução do número de cargos gerenciais, digamos assim, agora também trabalhando na lógica regional, e hoje trabalhamos vinculados à gerência regional 2, que pega todo o Nordeste. Então, para a questão aqui das 4 unidades, nós acabamos voltando a trabalhar juntos, digamos assim, porque agora todos estamos vinculados à mesma gerência.
E esse desenho do Núcleo de Gestão Integrada, a gente já trabalhava com áreas temáticas. Então, a gente tem uma área temática, por exemplo, lá de pesquisa e monitoramento, uma outra que trabalha com as autorizações, o licenciamento ambiental, regularização fundiária, sinalização, e isso funcionava em cada unidade, obviamente com uma insuficiência muito grande de servidores. E pior, muitas vezes com grande deficiência na área administrativa e com dificuldade de uma unidade apoiar a outra. O núcleo de gestão integrado, para mim, assim, a grande vantagem é a gente tem uma coordenação única, então a gente trabalha sob um único planejamento e reuniu aí a equipe das 4 unidades organizadas por áreas temáticas. Mas então agora o Paulo, por exemplo, não trabalha mais na APA. O Paulo trabalha na APA, na FLONA, na Estação Ecológica de Aiuaba e na Floresta Nacional de Negreiros. Então, ajuda que a gente, todos nós somos diferentes, temos características muito próprias, e aí a deficiência que uma unidade ou que um servidor tem acaba sendo compensada por aquele servidor que, mesmo lotado numa outra unidade anteriormente, agora tem que trabalhar para as 4. Então, acho que a gente vai ter um ganho de escala. E principalmente na área de meios, né, na área de logística, na área de planejamento e administração, que antes a gente tinha coisas ridículas, assim, a gente fala disso e parece que é muito simples, assim, que é muita bobagem, mas imagina tu ter um servidor que pegou um carro e se deslocou para um outro município para entregar um documento, e lá naquele outro município ele encontra um colega da outra unidade com outro veículo que foi fazer a mesma coisa. Então, nem isso a gente tinha tranquilidade para fazer eu costumo brincar, passei boa parte da minha vida na iniciativa privada. Então, eu digo que tem coisas que jamais aconteceriam na iniciativa privada, quer dizer, tu faz uma replicação de esforços, pouca gente, e aí esse pessoal sendo mal utilizado, o veículo, o combustível, completamente sem sentido. Então, eu já era desde sempre um forte defensor desse modelo. Há uma preocupação que é com o esvaziamento de unidades, né? Então, o desenho que está proposto para cá, ele seria todo mundo aqui no escritório no Crato. Mas o que foi desenhado, o que se está fazendo é manter, não mais como sede, mas como base, as estruturas que nós temos com gente, seja lá em Serrita, que trabalha o pessoal que trabalhava em Negreiros e continua lá agora trabalhando para as 4 unidades, como em Aiuaba. Então, acho que isso vai dar, se a gente conseguir manter as equipes, porque em outras instituições é mais tranquilo, mas numa unidade que cuida do território, tu tem que estar no território. É impossível fazer a gestão a partir do Crato para as coisas que estão acontecendo, seja em Aiuaba, seja na Floresta Nacional de Negreiros. Então, assim, antes se fazia a construção dos NGs de uma forma dialogada, e se fazia experimentações. A gente tem um outro formato, que é UNA, que é uma unidade especial que a gente tem, por exemplo, lá no interior do Pará, em Itaituba, que é um grande número de unidades. Aquelas unidades muitas delas já existiam, mas muitas foram criadas por conta do asfaltamento do BR-163, então naquela lógica de destinação de terras e da BR-163 sustentável, e que em algum momento a gente percebeu que a gente tinha muitos servidores, predominantemente servidores novos, recém-ingressos, muita gente até sem experiência nenhuma profissional, terminou a graduação, alguns até com mestrado, e foi para o meio da Amazônia, gente que era, meu caso, por exemplo, anteriormente lá do Rio Grande do Sul, pessoas de Minas, de São Paulo, então com todas as dificuldades por conta disso e também sem uma estratégia muito bem definida de gestão. E como é uma região de muita crise, eterna crise ali, o oeste do Pará, acabava que demandava muito esforço, seja da coordenação regional que existia em Santarém, a CR3, seja por conta das diretorias e do pessoal das coordenações gerais lá em Brasília. Então, ali já foi também construída uma estratégia para integrar as equipes e, com isso, não é NGI o nome, é outro, mas funciona muito parecido, de forma que a gente conseguisse realizar, por exemplo, ações no campo, né? A gente tem um regimento da fiscalização que diz que não é seguro, não é adequado tu ires para campo com menos do que 3, não precisa ser servidor, pode ser acompanhado de policial, mas tu não pode ir com menos do que 3 agentes para campo. Agora, imagina uma unidade que só tem 2, se ela for pelas próprias pernas, tem muita dificuldade de ir para campo, e quando for para campo vai fechar o escritório, não sobra ninguém para fazer um eventual atendimento ou até
auxiliar com um socorro, se for necessário. Então, esse arranjo de juntar as unidades, ele tem muito esse propósito de permitir que equipes menores tenham uma forma de gestão que permita dar ganho de escala. Eu acho que o risco, e isso acontece efetivamente em alguns lugares, é que, às vezes, as pessoas que estão numa unidade, os colegas que estão numa unidade mais estruturada, eles, já estou aqui, os meus processos estão tudo redondinho, está andando, e agora eu vou ter que ir lá para pegar o outro que está muito atrasado, que tem mais problema, ou que tem menos equipe. E em outros casos acontece também, quando há um esvaziamento dessas bases, dessas estruturas mais descentralizadas, que às vezes a gente tem algumas experiências não muito boas em que essas unidades acabam tendo piora na gestão, enquanto que aquelas que servem como a base, a sede para o núcleo de gestão, acabam melhorando os seus processos. Aqui, no nosso planejamento estratégico, a gente colocou alguns indicadores que estão para dar conta do conjunto. Então, a gente tem alguns indicadores que são do NGI e alguns indicadores que são para as unidades. E alguns indicadores, por exemplo, da efetividade de gestão. Portanto, se as unidades tiverem piora na efetividade de gestão, significa que o NGI está fazendo mal para aquela unidade, pode estar fazendo bem para outra. E aí a gente pode tentar redesenhar o nosso planejamento, as nossas rotinas, para fortalecer aquelas agendas que, porventura, tenham, digamos assim, ficado para segundo plano. Perfeito. Eu sou como está vendo, acho que estou deixando claro, eu sou entusiasta desse modelo. Embora eu defendesse que a gente não devia ter uma perda, e em alguns casos se justifica, mas a gente não devia ter uma perda nas gratificações. Porque, por exemplo, não é o caso de quem está no Crato, mas a gente continua tendo uma responsabilidade sobre patrimônio, tem coordenação de equipes, os brigadistas, tanto em Negreiros quanto em Aiuaba. Só que antes a gente tinha uma função gratificada que permitia pagar, digamos assim, por esse esforço a mais daquele colega que coordenava essas ações. Nesse formato que foi desenhado agora para o NGI, a gente teve um esvaziamento dessas funções, o que significa duas coisas. Primeiro é isso, não remunera por um trabalho que está sendo feito de coordenação, que é para além do trabalho que eu faço aqui, por exemplo, enquanto analista, e também, muitas vezes, é essa função que permite que tu traga um colega para a região, porque as pessoas têm medo, vai mudar minha lotação, depois eu não consigo, entre aspas, sair daí, vou ficar preso, eu quero só passar por um período de experiência. A gente muitas vezes usou uma função gratificada, um DAS, para agregar gente na equipe. E aí a perda dessa possibilidade significa também diminuição da possibilidade da gente ganhar 1 ou 2 servidores que poderiam estar vindo trabalhar conosco sem alterar sua lotação. Significa que, cumprida a tarefa, ele volta para o seu local de origem. Hoje isso não é mais possível. Uhum. E, Paulo, você falou em um determinado momento sobre mais de 1 milhão de hectares. Quanto é que vocês estão gerenciando agora com as 4 unidades juntas? Esse número ele não muda muito, porque a APA é a unidade com o maior território. Então, a gente fala aí de 1.240.000 hectares. E as outras unidades, a Flona é a segunda unidade em tamanho, aproximadamente 40.000 hectares, mas as duas unidades são bastante pequenas, né? A Floresta Nacional de Negreiros, ela foi criada com um recurso de reposição florestal, quem faz desmatamento, seja legalizado ou não, tem que pagar a reposição, que é para poder voltar a ter produção, né? Poder voltar a ter lenha, madeira a ser explorada, e ela foi pensada para ser uma unidade de pesquisa para manejo florestal. E a Estação Ecológica de Aiuaba, que ela foi criada em 2001 enquanto estação ecológica, mas ela é da década de 70 enquanto espaço de pesquisas, é talvez a nossa maior preciosidade aqui do ponto de vista de Caatinga mesmo, né? A área toda de Caatinga, e cuja principal razão de ser é a pesquisa. Então, o nosso número hoje ele é um pouco aí ao redor de 1,5 milhão de hectares. A gente já trabalhava aí perto disso, né? Então não mudou muito, porque a APA é o maior território. Embora seja a única das categorias que a gente tem aqui que o domínio é privado, né? Então a gente não tem na área da APA domínio público, diferente das outras 3, as 2 Flonas e a Estação Ecológica de Aiuaba, que o domínio é público, é da União. Perfeito. Eu até depois eu vou colocar para os nossos convidados aqui
aquele mapinha que nós produzimos um tempo atrás, mostrando a área da unidade, pelo menos no caso da APA, nesse caso, com as rodovias passando, e aí a nossa estimativa de densidade de rodovias e tudo mais, porque essa região de vocês é uma coisa impressionante, assim como as APAs de uma forma geral, mas ter essa consciência de tamanho, de inserção na paisagem é muito interessante para que se possa entender a importância desses trabalhos que vocês têm realizado já com atropelamento de fauna aí na unidade. Então, aqui nós tivemos duas vertentes, digamos assim, duas portas de entrada, né? A gente teve, primeiro, uma rodovia que estava com um processo de licenciamento para recuperação, na verdade, da rodovia, e, inclusive, recategorização, porque ela tinha sido asfaltada e o tempo passou, a carga é outra, e, portanto, precisava de uma readequação. E aí tinha uma série de dúvidas com relação à possibilidade, à viabilidade ou não de manutenção desta rodovia. E um dos temas que era apontado, embora aparecessem os outros, né, o problema aí das invasoras que vêm junto com as cargas dos caminhões, o problema do fogo na beira das rodovias, o problema da fragmentação não se aplica porque já era um ambiente fragmentado, mas havia uma pergunta, né, que era uma percepção, digamos assim, dos colegas, que era do atropelamento. Não, a gente tem muito atropelamento nas rodovias, isso vai se manter, vai piorar. E o segundo é porque quando vocês aí da Universidade Federal de Lavras, do CBE, publicaram um estudo das unidades de conservação brasileiras com relação às estradas e mostraram que das unidades de maior tamanho, maior área, 3 se destacavam do ponto de vista do impacto de rodovias, esta aqui era uma delas. Então, foram essas duas informações, quer dizer, uma necessidade prática para tomada de decisão para a gestão e um trabalho existente mostrando que isso efetivamente era um problema, que nos levou a começar a discutir uma agenda para tratar das rodovias, inclusive produzindo conhecimento. Por quê? Quando a gente foi buscar revisão de bibliografia, buscar o que existia sobre isso, para Caatinga, aqui para o Nordeste, mas em especial para Caatinga, eram muito poucos trabalhos, e muitos trabalhos ainda juntavam atropelamento de fauna silvestre com atropelamento de animais domésticos. Às vezes era possível separar, às vezes não era. Então, a gente começou a dizer, olha, precisamos fazer alguma coisa, batemos aqui na porta de algumas instituições de pesquisa, não tivemos muito sucesso, acho que a gente não teve muita habilidade para fazer o convencimento. Resultado, decidimos que nós, então, precisávamos começar um esforço para entender um pouco melhor desse impacto das rodovias. A gente tinha um professor aqui ele ainda está atuando e ainda trabalha aqui na região, mas é um professor da Universidade Federal do Pernambuco que estava interessado nos impactos sobre avifauna do manejo florestal. E aí, um aluno, primeiro no TCC, depois no mestrado, começou a se dedicar para isso. E a gente falou, quem sabe a gente aproveita esse estudo e analisa as populações a partir do distanciamento da rodovia, o que pode nos dar indicador de aquelas espécies que são mais sensíveis ou ao barulho, ou às perturbações de rodovia. Mas como o foco era manejo florestal, a gente nunca conseguiu avançar. E a nossa incapacidade, incompetência, eu digo que às vezes pode transformar a nossa força, né? Então, nós, meia dúzia de servidor lotado numa unidade, com muita dificuldade para conseguir dar conta das agendas obrigatórias, digamos assim, como é que a gente pode ir para além disso? E ainda com outra dificuldade, que é, obviamente, de método, né? A gente não consegue trabalhar se tu não tens um método adequado para que o teu resultado lá na frente tenha algum significado, senão tu coleta dado, que nunca fica uma informação de forma adequada. Então, olha só, como é que a gente pensou aqui atropelamento? O nosso primeiro insight, né? Vamos pegar os nossos conselheiros, vamos fazer marcação na rodovia, a cada meio quilômetro, a cada 1 quilômetro, e vamos combinar para poder esparramar o esforço no território. 1 milhão de hectares não é simples para fazer qualquer coisa. Vamos pegar esses trechos de rodovia e vamos combinar que uma vez por mês, numa caminhada, num passeio de bicicleta, todo mundo já com o celular na mão pudesse, então, bater uma fotografia daquele local. A gente ainda não estava na era dos smartphones, aí, com todo mundo tendo hoje GPS, que facilita a vida, mas pelo menos bater uma foto e dizer qual é o quilômetro lá, o trecho da rodovia, onde tem o registro dessa carcaça atropelada. E aí depois a gente tentaria fazer a identificação
desse animal e montaria um banco de dados com isso. Aí vem no CBUC, aqui no Nordeste, lá em Natal, já antes disso vinha o Projeto Malha, mas aí vem duas coisas, né? A possibilidade do Projeto Malha, então, um método desenhado e orientando a forma para poder, inclusive, padronizar e os dados serem comparáveis, e o anúncio lá, a possibilidade de ter um aplicativo para fazer isso. Então, não tem mais essa história de ter que riscar a estrada, não tem mais esforço, é convencer as pessoas a usar no seu aparelhinho um aplicativo que permite juntar informação. E aí a gente, então, redesenhou com algumas outras pessoas, fazer as coletas com urubu e, em alguns trechos de rodovia, juntando esforços com o ONG, com o governo do estado aqui, que tem um parque estadual aqui na região, dividir tarefa de forma que, por exemplo, aquilo que seria... A gente aqui fez campanhas a cada 2 semanas. Então, eu precisaria a cada 2 semanas estar indo para campo. Mas se eu me associo com outras instituições, então agora a gente montou um desenho aqui que cada um precisa ver o campo a cada mês e meio. Aí é quase impossível dizer que não dá para tirar um dia para fazer esse tipo de tarefa. Então, foi o entender da incompetência, da incapacidade para fazer o trabalho e buscar as formas que isso eram possíveis. Então, o nosso primeiro desenho foram 2 anos de monitoramento de 3 trechos de rodovia, um pouco mais de 100 quilômetros, que a gente fez porque tinha colaboração de uma ONG, a Quasis, e tinha contribuição do Parque Estadual do Sítio Fundão, que junto conosco aqui da APA dividia as tarefas para identificação das carcaças. A gente fez uma parceria com a universidade, então passou a destinar muitos animais aqui, o professor Robson, que hoje saiu, está em Fortaleza, mas o período que ele esteve aqui a gente trabalhou muito juntos. E quando veio a história de fazer a divulgação do aplicativo, a gente pensou uma grande oportunidade para a gente ir para a rua e coletar qual é a percepção que as pessoas têm sobre esse tema. Porque uma coisa é tu identificar que tem um problema, e depois como é que eu posso intervir para ter alterações no ambiente para a redução do problema. E aí, bom, vamos para a rua fazer os trabalhos de levantamento de percepção, o que pode nos permitir identificar ações que tenham maior ou menor dificuldade de aceitação e, com isso, então, a gente ir alterando as taxas de atropelamento, né? E, bom, essa é a origem, digamos, dos esforços. A gente ainda não conseguiu avançar para outros trabalhos, mas, pelo menos, percepção dos condutores e levantamento de dados de atropelamento, a gente conseguiu fazer desde então. E, num segundo projeto, a gente, então, trabalhou com voluntários. O ICMBio, isso já existia na época do IBAMA, no ICMBio foi dada uma nova roupagem, e hoje a gente conta com um grupo importante aqui de voluntários, alguns gente já com mestrado, gente que já foi até secretário municipal de meio ambiente, gente que já trabalhou com consultoria, mas o grosso dos nossos voluntários são estudantes, principalmente estudantes aqui da URCA, da Universidade Estadual, e que estão ávidos para ir para campo para fazer trabalho. Então, junta um pouco a nossa necessidade com a necessidade deles, e aí isso também nos permitiu manter esse esforço de levantamento de dados. Muito bom. Só para contextualizar um pouco, até porque eu acredito que você foi o primeiro dos entrevistados para o Congresso a comentar sobre o projeto Malha. Então, assim, só para que quem estiver nos ouvindo entenda que isso foi um grande projeto criado lá em 2012, 2013, com um foco em obter dados especificamente de unidades de conservação com um método padronizado, que é exatamente isso que você falou. Então, assim, criamos um protocolo mínimo de coleta de dados, onde foi realizado treinamento pelo Brasil inteiro. A gente viajou para um monte de unidades de conservação, capacitando as pessoas para que fosse empregado o mesmo protocolo, e com isso a gente conseguisse comparar os resultados. E na sequência que a gente viu que a ideia já era do aplicativo, e ele acabou inicialmente sendo criado para as unidades de conservação e acabou fugindo, e o urubu saiu da gaiola e tomou conta. Estamos com os nossos 26 mil usuários atuando ainda. E é importante se dizer
você não gosta que a gente faça essa propaganda, mas eu vou fazer a propaganda hoje para contar para as pessoas de que o Paulo é o nosso maior contribuidor individual dentro do Sistema Urubu, né? Ele tem, hoje em dia nem sei mais, mas na minha última contagem ele já tinha mais de 1.000 registros encaminhados no nome dele. Então, assim, se nós temos aí hoje 100.000 registros, pelo menos 1.000 vieram de uma única pessoa, que é você, que coletou e fez esse trabalho aí com o pessoal, né? Mas, Paulo, aí para a gente contar um pouco mais desse trabalho, vocês em algum momento chegaram a sistematizar esses dados já? Eu sei que nós estamos agora falando de escrever um capítulo de livro e tudo mais, mas internamente vocês já chegaram ou com certeza vocês têm a percepção de quais são as principais espécies impactadas a partir desse monitoramento que vocês realizaram ou que realizam aí. Como é que é isso? Então, eu costumo dizer que parte do esforço é produzir, levantar o dado, produzir a informação, mas um pedaço do esforço também tem que ser de divulgação dessa informação, porque senão ela não gera nada, né? Não produz nada. Então, aqui o que a gente fez? A gente publicou alguns resumos. Essa estratégia do Urubu era muito para chamar atenção para a unidade. A gente aqui começou a fazer os levantamentos, identificou que a gente tinha alguns trechos de estradas que, efetivamente, a gente tinha problema um pouco maior com os atropelamentos. Então, bom, como é que a gente consegue chamar atenção para isso? E, muito francamente, é chamar atenção para fora e para dentro. Então, é chamar atenção, por exemplo, da academia. Olha, venham trabalhar aqui, porque aqui a gente tem um problema, efetivamente, para ser tratado, mas também para dentro. Então, às vezes, a gente está lá trabalhando, por exemplo, numa avaliação de um empreendimento e que vai gerar abertura de estradas, ou vai fazer melhoria de estradas, aumentar a velocidade da via. E se isso está relacionado à perda de biodiversidade, então a gente precisa mitigar, ver como mitigar isso e principalmente como medir se esse esforço para mitigação está tendo resultado. Então, a gente tem 2 projetos aprovados dentro isso também, às vezes, as pessoas acham que não funciona assim, mas nós, servidores, também temos que fazer o SysBio, né? Nós também temos que aprovar as pesquisas dentro do sistema, como qualquer cidadão. Então, a gente tem 2 projetos que foram aprovados como projeto de pesquisa. Eles geraram relatórios que foram, inclusive, enviados para os órgãos responsáveis pelas rodovias, foram internamente, são utilizados quando a gente faz as análises de empreendimentos, às vezes é linha de transmissão. Aqui, parte do aumento de rodovias, principalmente no oeste, região ali do Piauí, pedaço do Pernambuco, é por conta dos empreendimentos eólicos, né, que aumenta muito o número de estradas que são abertas. Algumas fecham depois, mas muitas delas melhoram e permanecem. Então, a gente tem alguns trabalhos publicados. E a gente está juntando informação porque a ideia é que a gente tem uma cobertura da Chapada. Hoje a gente tem, eu diria que um pedaço da porção cearense relativamente bem amostrada. Mas no Pernambuco e no Piauí, a gente tem uma deficiência muito grande. Apesar da gente ter colocado como condicionante nos licenciamentos ambientais aqui na região, nas nossas autorizações, a necessidade do monitoramento dos impactos. Por exemplo, vai fazer uma obra como uma central eólica, com 10, 12 parques, cada parque com 14, 15 aerogeradores. Então, vai ter uma movimentação de gente, vai ter uma movimentação no período de obras, né? Depois vai diminuindo, vai cessar e vai ficar só a manutenção. Então, entender o impacto disso era importante, inclusive para que outros empreendimentos a gente pudesse incorporar esse conhecimento. Então, a gente passou a publicar e a produzir informação sobre isso. A professora Gabriela Paese, quando veio aqui para a URCA, ela acabou trabalhando num dos trechos que a gente tinha levantado 2 anos. Então, ela trabalhou, ela e a Raquel, que tu conhece também, nossa voluntária e agora já profissional, já terminou o curso, continua até o início do ano como nossa voluntária. Elas também produziram um trabalho de monitoramento durante 1 ano na CE 494, que é uma importante rodovia que liga aqui a nossa região aqui do Cariri com o Pernambuco, com Exu, com Araripina, e corta a Floresta Nacional.
Então, tem assim muita coisa ainda para tratar os dados, por exemplo, agrupá-los por unidade. Então, a gente tem as rodovias que são dentro da Floresta Nacional, a gente tem todas elas hoje com dados, taxas de atropelamento e quais são os grupos mais importantes. Aqui é até engraçado, porque a gente tem uma alta taxa de atropelamento e a gente está na Caatinga, todo mundo imagina um lugar seco, né? E a maior parte dos animais atropelados são os anfíbios, né? A gente tem alguns trechos de rodovia que tem, me parece, e a gente está querendo estudar isso com mais carinho, mas me parece que junta duas coisas. Tem a iluminação das casas na beira da rodovia, então atraindo insetos, alimento, e tem os depósitos de água, que a gente chama de barreiro, né? Pequenas represas. Então, me parece que junta essas duas coisas, a possibilidade de ter um lugar para fazer a criação dos anfíbios e um lugar onde eles podem se alimentar, e aí a rodovia terminando com parte disso. Se a gente pega os dados que a gente tem do levantamento não sistemático, a gente tem uma baixa taxa de atropelamento de outros grupos. Mas a gente tem, por exemplo, 2 onças pardas, que nesse período aí foram atropeladas. Uhum. A gente tem o jaguarundi, o gato morisco, que tem 3 ou 4 registros numa mesma região, então já apontando possivelmente que ali tem uma passagem de animais, ali já talvez desenhando a necessidade de ter uma intervenção. E a gente tem umas coisas assim que são, eu sempre quando falo disso, eu digo que é o que a gente não estava buscando, né? Mas a gente tem espécie que não tinha registro aqui para a região e que o registro apareceu por conta de uma carcaça. Então, a gente não estava procurando isso e isso surgiu. A gente tem a raposa, que inclusive todo mundo meio que se assusta com isso, a Alicalopex vetulus, com um animal coletado aqui numa estrada entre Potengi e Campos Sales, no Ceará. A gente tem uma equipe que estava trabalhando aqui com levantamento de morcegos, e aí encontraram um morcego atropelado. Nenhuma das armadilhas, nenhum dos levantamentos conseguiu detectar essa espécie. O único espécime era aquele animal, aquela carcaça que foi encontrada na estrada, na CE 060, aqui entre Barbalha e Jardim. E a gente teve, inclusive, nos nossos levantamentos, uma serpente ainda não descrita pela ciência, na época, ainda não descrita pela ciência, que foi registrada, e inclusive a nossa incapacidade, incompetência, foi o professor Robson, que é herpetologista, que verificou que era um animal que a ciência ainda não conhece, né? E que, portanto, são esses ganhos que a gente tem, digamos assim, que não são relacionados com o objetivo, que era saber quantidade de bicho, né? Inclusive, a gente aqui faz algumas perguntas. Eu lembro de alguns estudos de um tempo atrás, com madeira, com desmatamento. Então, a gente vê muito claramente municípios, Mato Grosso, a gente tem uma região grande do Mato Grosso, que era um grande problema de desmatamento, um grande problema de autos de infração relacionado com madeira. E daqui a pouco ele foi diminuindo, e hoje praticamente não tem problema. Praticamente não tem problema, não é porque houve uma intervenção, é porque terminou o mato, não tem mais a produção na região. Então, aqui a gente também conversa sobre isso, né? Até que ponto encontrar animais atropelados te dá uma ideia do que ainda tem na região, e em algum momento, quando essa taxa começar a diminuir, o que isso pode significar do ponto de vista da gente já estar perdendo alguns grupos. Então, aí os outros monitoramentos, a gente tem um esforço aqui para trabalhar monitoramento que hoje é com algumas espécies, né? A gente trabalha muito pontualmente, mas há expectativa de começar a monitorar a biodiversidade. Então, um grupo maior de táxons sendo acompanhados, o que está acontecendo aí com as populações, e a partir disso relacionar com os animais que são encontrados nas estradas e, obviamente, as medidas que possam ser tomadas para reduzir esta fonte de perda de biodiversidade. Muito bem. Paulo, mas pelo que você disse, ainda não houve, além da questão dos licenciamentos que vocês atuam, uma tomada de decisão mesmo, ou seja, não foi ainda construído uma análise de agregação para tomada de decisão, implantação de alguma medida, alguma coisa aí na região, ou já tem alguma coisa? A gente tem alguma coisa, mas relacionado com, por exemplo, há 3 anos atrás,
quem circulasse aqui não ia encontrar placas sinalizadoras dos animais silvestres nas rodovias. Uhum. Então, hoje a gente já tem boa parte das estradas na APA, na porção cearense, com a sinalização. Inclusive, foi interessante, porque a gente, no último Dia Nacional de Urubuzar, a gente aplicou novamente questionários lá de percepção. E eu estava aplicando questionário junto com o pessoal lá, e uma pessoa, que a gente tenta identificar se a pessoa conhece animal silvestre, sabe quais são os animais daqui, e uma pessoa citou onça, e eu disse, já viu onça? Ela disse, não, é porque eu vi na placa de sinalização na estrada, então já um pouco mostrando um efeito, pelo menos para saber que existem os animais, né? Outra coisa a gente incorporou isso com relação às espécies ameaçadas. Então, a gente tem alguns trechos em que teve um trabalho aqui da Milene, ela trabalhou o doutorado dela na UNB, e trabalhou com Antilophia boquermani, que é o soldadinho do Araripe, é uma espécie criticamente ameaçada e exclusiva das encostas de 3 municípios aqui na Chapada do Araripe. E aí ela demonstrou que essa espécie, que antes a gente imaginava um animal territorialista, é que ele se mantinha próximo das fontes, das nascentes, aqui a gente chama de fonte, que é onde tem a área de alimentação e de nidificação. E ela fez um trabalho mostrando que eles migram entre as nascentes. E aí, na CE 0292, é um trecho crítico para nós, porque já foi avistado um espécime atravessando a rodovia, e aí são animais que a gente conta machos reprodutivos anualmente, para ter uma ideia, e está caindo a população. Uma expectativa de que em 20 anos essa espécie esteja extinta se nada for feito, se os nossos esforços não surtirem os efeitos desejados. Então, por exemplo, são trechos já definidos, identificados para medidas como, por exemplo, redutor de velocidade. E em outros trechos, negociado com o órgão de estradas aqui, de construção e manutenção de estradas, a gente readequou propostas de passagem de faunas em função das áreas onde a gente tinha maior quantidade de animais atropelados. Então, às vezes, tu faz uma pequena alteração no projeto e ele pode dar um resultado que antes não... Aqui a proposta que tinha para colocar passagem de fauna, e como o monitoramento é um período muito curto, eu nem vou dizer que não fosse ótimo, que não desse resultados, mas um pequeno deslocamento, não é nem aumentar o custo, é só fazer um deslocamento do local onde estava prevista a instalação daquela passagem, colocava num lugar que a gente identificou como um ponto quente de atropelamento. Excelente, ótimo. Mas isso ainda é muito incipiente. A gente incorpora na gestão, até porque a nossa máxima nós não fazemos prioritariamente esforços para construir a informação. A gente organiza a informação. Então, quando a gente começa, em alguns casos, a trabalhar para a produção da informação, além de apoiar os outros pesquisadores, é para incorporar isso na gestão, senão não tem sentido, uma vez que o nosso foco é na gestão. Embora o Instituto tenha sido criado também como um órgão de pesquisa. A gente tem o centro de pesquisa, a gente tem a coordenação que organiza isso para dentro do Instituto, a gente tem um plano de pesquisa e monitoramento, mas não é o dia a dia, digamos assim, das equipes que estão nas unidades. Então, a gente faz alguns trabalhos, como esse, por exemplo, de monitoramento de fauna atropelada, mas obrigatoriamente para incorporar na gestão, senão não tem sentido. E falando ainda em licenciamento, e aí uma opinião muito particular do Paulo nessa história, a gente está agora passando por um processo onde existe uma nova lei de licenciamento ambiental e, por outro lado, nós estamos num crescente de pavimentação de rodovia, aumento de malha viária e tudo mais. Como é que você entende isso, Paulo? Ou seja, aquilo que nós temos hoje é o suficiente para realizar um bom licenciamento ambiental? Ou o que está vindo por aí pode flexibilizar mesmo, pode aprimorar? Como é que você tem visto isso dentro da atuação da unidade? Bom, eu quero aqui fazer me apartar da instituição para responder, porque... Perfeito. Eu aqui tenho um entendimento de que o processo que a gente está passando, ele está nos fragilizando. Vou dar um exemplo. O objetivo concreto.
No início do ano passado, 2019, foi produzido um novo entendimento, embora o pessoal da Procuradoria não goste, entenda que não é novo, mas eu entendo que é um novo entendimento, que retira a nossa competência do ICMBio na APA Chapada Araripe, nessa história de que as áreas são públicas, para a maior parte do licenciamento de empreendimentos. Então, significa que empreendimentos que antes, inclusive em alguns casos com decisão judicial, com interferência do Ministério Público Federal, obrigatoriamente os órgãos ambientais tinham que nos ouvir, agora não há mais essa obrigação. Eles apenas precisam nos informar, nos comunicar da existência daquele empreendimento em licenciamento. Eu costumo dizer que se o licenciamento fosse o que a gente idealiza, não precisaria nos ouvir, porque levaria em conta todas as questões, inclusive relacionadas com a unidade. Mas isso a gente sabe que não é a realidade. Então, a gente tem alguns casos, eu também não gosto de generalizar, mas a gente tem alguns casos, os estudos que são apresentados, eles são ou falhos, insuficientes, ou, desculpa toda a franqueza, muito ruins, com erros grosseiros. Uhum. E que muitas vezes isso não é foco de uma atenção especial por quem está olhando a obra como um todo. Mas a equipe, a gente que está na unidade de conservação, vai trazer os elementos, teoricamente a gente conhece um pouco mais do que acontece naquele território onde a gente trabalha no dia a dia, que podem melhorar o processo do licenciamento. Eu acredito fortemente nisso. Então, a gente não falar, em boa parte, não colocar as nossas condicionantes, não propor mitigações, me parece que causa uma fragilização, não só do ponto de vista de quem faz a gestão do território, mas fundamentalmente para os próprios empreendedores, que lá na frente podem ter inviabilizado as suas atividades por conta dos impactos que vão aparecer, que poderão aparecer. E que uma ação preventiva, eu sempre trabalho com essa lógica, a gente ainda tem um vício de achar que proteção é fazer fiscalização. Eu digo, tem uma proteção mais importante do que tu ir lá porque já derrubou uma árvore, porque já queimou uma área, que é o que se faz preventivamente. Então, é orientar no processo de licenciamento, por exemplo, que uma medida que seja tomada na etapa de projeto pode reduzir custos e viabilizar o empreendimento com impactos menores, ou pelo menos com impactos aceitáveis para aqueles grupos ou para aquelas áreas que têm guardam, né, a maior riqueza da biodiversidade. Isso é só um exemplo. Essa proposta que a gente que está em discussão agora, da gente voltar a unificar o IBAMA com o ICMBio, tem um monte de vantagens, essa história de que tu pode organizar o serviço público para que ele preste um serviço de uma forma ou de outra. Mas, às vezes, tem que ser pragmático. Eu desafio qualquer pessoa que olhe os números da biodiversidade. Então, se for olhar os números, número de conselhos nas unidades de conservação, área regularizada fundiariamente nas unidades de conservação, sinalização, melhoria da prestação de serviço ao usuário, visitante nas unidades de conservação, planos de manejo em unidade de conservação, espécies avaliadas quanto à questão do grau de conservação, planos de ação desenvolvidos para, então, reverter a situação das ameaças a essas espécies. Não conheço nenhum número, e obviamente que eu sou viciado na análise, é interessante que outras pessoas se debrucem sobre isso, mas eu não conheço nenhum número que demonstre que a criação do Instituto Chico Mendes não tenha sido um enorme ganho para a gestão no território das unidades de conservação e para a agenda da biodiversidade. Os números eles chegam a ser, em alguns casos, absurdos, de passar de dezenas para centenas ou milhares de resultados. Então, eu confesso que eu tenho uma certa apreensão com a possibilidade da gente fazer a reversão. E quem participou do processo de criação do ICMBio sabe que tem um custo muito alto. Embora a gente não tenha parado com as agendas naquele período, tenha continuado trabalhando, mas tem um esforço, principalmente da direção, para reconstrução, obviamente, né? Então,
Eu costumo brincar dizendo que os próximos 2 anos do governo talvez sejam, se houver a fusão, para reorganizar como é que nós vamos trabalhar. E nesse momento de crise que a gente está vivendo, com o aumento do desmatamento, com o aumento do fogo, a gente tem várias percepções que a gente tem coletado de aumento de caça. Então, a nossa agenda ela está, me parece, piorando muito. Tem esse período aqui da pandemia, mas não é só relacionado a isso. Só um dado, por exemplo, aqui a gente tem 3 municípios que são esses municípios onde a gente tem a ocorrência de uma espécie criticamente ameaçada, que o fogo acontece, 90% dele, dos focos de calor detectados pelo INPE, no período de reprodução dessa espécie, e que a gente teve a média histórica dos últimos 11 anos aumentada em 10 vezes em 2019. E com uma expectativa muito ruim para esse ano. Sim. Então, é um número, assim, gigantesco. As pessoas não se dão... A gente fica olhando televisão, fica falando da Amazônia, do desmatamento, do fogo Pantanal. Para quem já andou no Pantanal, eu que trabalhei um período lá, dá vontade de chorar quando a gente vê o que está acontecendo. Mas aqui, na nossa região, a gente tem números como esse. O recorde de números de focos de calor detectados na APA Chapada do Araripe foi o ano de 2019. Vamos ver o que vai acontecer esse ano, porque a gente está entrando na pior época do fogo. Então, imaginar que a gente vai estar parte do nosso esforço dedicado para reconstruir essas instituições que tem fortemente, que está atuando nesse momento, me parece um risco muito grande da gente, por mais que saia melhor, se for o caso, eu não acredito muito nisso, pelos números, questão prática, mas é possível que a gente saia melhor lá na frente, voltando a ter uma única instituição para cuidar de toda essa agenda. É possível, eu não acredito muito nisso, mas é possível, e de novo, pensando nos números que a gente tem do antes e depois da criação do ICMBio. Então, talvez o esforço que vai ser dedicado para juntar essas 2 instituições é esforço que a gente precisava estar dedicando para melhorar os nossos processos e para estar atuando na melhoria dos processos, por exemplo, do licenciamento. Voltando no licenciamento, por exemplo, hoje os empreendimentos sem EIA-RIMA, as nossas condicionantes, as nossas manifestações, elas são apenas orientativas, elas apenas são uma orientação. Até pouquinho tempo atrás, a nossa condicionante obrigatoriamente era incorporada na licença. Então, hoje o órgão, e aí eu não estou aqui fazendo nenhuma conversa de desconfiar do órgão licenciador, mas essa coisa da visão de quem está no território, né? Diferente de quem olha para o estado inteiro, para o município inteiro, ou para o país inteiro. Então, hoje já não há uma incorporação automática das nossas condicionantes no licenciamento. Ela depende de uma avaliação do órgão licenciador. E, em muitos casos, a gente sequer vai estar opinando, quer dizer, os empreendimentos vão estar prontos quando a gente souber da existência do licenciamento deles. Isso, claro, que é menos comum em unidades que são de domínio da União, mas essas unidades que são de domínio privado, né, e não é só unidade de uso sustentável, os monumentos naturais, as áreas, os revis, eles também são unidade de uso sustentável ou de proteção integral, que pode manter a propriedade privada, até porque eu penso que é muito mais lógico tu trazer o privado para ajudar na conservação do que tu isentar ele e dizer que pode deixar que o Estado vá lá e faz todo o esforço, porque, obviamente, que não é possível. Sim, exatamente. Muito bem, Paulo. Para a gente fazer um fechamento disso, e aí pensando em unidades de conservação e todo esse trabalho que vocês têm realizado nos últimos anos na identificação do impacto do atropelamento dentro da unidade. Se você tivesse que fazer sugestões, eu mesmo viajei agora 2018, 2019, passei por quase uma centena de unidades de conservação e, na prática, pouquíssimas delas têm um programa ou enxergam esse impacto como algo realmente que deva ser trabalhado. Qual seria a sugestão do Paulo para isso, na verdade? Assim, como que as unidades de conservação poderiam internalizar isso, considerando monitoramento, educação ambiental, considerando esse cenário que vocês construíram aí há 6, 7, 8 anos, já que vocês vêm construindo isso na região, na APA e na região como um todo? O que você sugere? Penso que tem várias coisas. O primeiro é reconhecer incapacidade e incompetência. Então, a gente é incapaz e incompetente. Então, a gente se junta onde existe mais capacidade ou mais competência para poder realizar.
Isso, para mim, é o pilar de tudo. Nós aqui não estaríamos construindo informação se nós não estivéssemos trabalhando em parceria com outras instituições. O segundo não é possível saber se a gente não mede. A gente tem muito viés na percepção. Eu, por exemplo, quando cheguei aqui, olha, eu trabalhei no Mato Grosso. Viajava tanto a passeio quanto viajava trabalhando. Uhum. E a percepção de atropelamento... Eu sou lá do Rio Grande do Sul, criado em Rio Grande, quer dizer, Estação Ecológica do Taim. Capivara, é muito visível ver o atropelamento no Taim. Então, quando eu cheguei aqui, eu desconfiava desse impacto que os colegas relatavam, os colegas daqui, de impacto de atropelamento, porque eu dizia, tchê, mas espera aí, eu já andei em tanto lugar e eu vi tanto bicho morto na beira da estrada, só que aqui ninguém media nada. Tinha essa percepção, mas não era medido. Agora a gente mediu, então agora a gente sabe que, inclusive, para alguns grupos não se conseguiu detectar, e aí também tem um problema de método, né? Uma das coisas que aqui ficou bem, não era nosso objetivo, mas ficou bem claro, é que um carro, que a gente trabalhou aqui a 40 km por hora, não detecta carcaça de animal pequeno. Então, a grande maioria da detecção de anfíbios não é de dentro do veículo, é quando desce e bota o pé na estrada. Então, acho que a primeira coisa é essa, de reconhecer que a gente tem muito pouca possibilidade de fazer, mas se a gente se associa com outros, é possível sim. O segundo é essa coisa de ter que medir e juntar as informações, porque às vezes a gente está medindo e está olhando só uma coisa, mas se a gente junta a informação, por exemplo, eu tenho um aumento do fogo, será que o fogo não está diminuindo a área de alimentação de um animal, ou não está espantando o animal, isso não está refletindo no aumento do atropelamento que eu estou medindo lá do outro lado? Então, às vezes, eu fico pensando no atropelamento e no tráfego naquela rodovia. Aqui o Estado está medindo, felizmente a gente vai ter dado daqui a pouco, do tráfego, né? Mas será que é só isso? Será que uma outra coisa está acontecendo em outro lugar? Aquela história de que causa e efeito é muito fácil de identificar, mas saber efetivamente o que é causa e o que é efeito precisa de método, porque senão é só achômetro. E a outra coisa, e eu acho que isso nas unidades é plenamente exequível, é o esforço de fazer de forma conjunta o ordenamento. Se a gente quiser, eu brinco dizendo, mandar na casa dos outros ou na vontade dos outros, a nossa chance de sucesso é muito menor. Mas se a gente consegue fazer as conversas e vai para o convencimento ele tem a chance de ser, inclusive, mais duradouro. Pode impor uma vontade durante algum tempo, mas não vai conseguir impor essa vontade durante muito tempo. E tirando a imposição, é possível que não sobre nada. Então, é trabalhar com o convencimento. E outra coisa é que pequenas ações podem ter resultados muito grandes. Vou dar o exemplo aqui do aplicativo do Urubu. Quer dizer, tu tem um aplicativo baixado no teu celular e tu, de vez em quando, não precisa fazer tudo isso a toda hora, mas de vez em quando tu conseguir registrar um animal, isso pode ter um efeito, quer dizer, isso pode te dar um retorno amanhã ou depois. Eu lembro de um trabalho que foi feito no Rio de Janeiro, usando um outro aplicativo, que é o Cisgel, lá da Fundação Oswaldo Cruz. E o pessoal começou, não tem nada a ver, porque está relacionado com saúde, e o pessoal começou a identificar trilhas onde é mais fácil avistar determinados grupos, ter o registro disso e direcionar a visitação. Não tem nada a ver com o objetivo original. Então, eu acredito muito nessa possibilidade de expandir a forma com que a gente constrói. Aí, para fechar com essa agenda, apostar na pesquisa cidadã. Um idiota que nem eu, que às vezes vou ter muita dificuldade para entender do processo todo, mas eu posso ser alguém que coleta uma informaçãozinha, que é um bicho que apareceu morto em determinado trecho, e que isso enviado para quem possa tratar de forma adequada essa informação, construa cenários e aponte possíveis estratégias de gestão para a gente fugir dos problemas lá na frente, né? Então, assim, reconhecer incompetência e se juntar para fazer. Medir, porque sem não ficar... Às vezes a nossa percepção é muito falha, e trabalhar com convencimento, mais importante do que com a imposição. Embora, obviamente, que em alguns casos não tem jeito, tem que ir lá. Estou eu aqui dizendo que hoje as nossas condicionantes não são mais impositivas, mas em alguns casos tem que ter a imposição, mas é que isso não pode ser a regra, né? Isso tem que ser a exceção. Perfeito. Paulo, eu queria, assim, com certeza a gente poderia ficar aqui batendo papo, contando muito, porque essa
região de vocês aí é fantástica. Eu já tive o prazer de visitar vocês algumas vezes e me apaixonar por todo esse trabalho que vocês desenvolvem. Eu sempre fico muito admirado com o trabalho de vocês, do ICMBio aí, do grupo que vocês têm e da forma como vocês conseguem realmente agregar outras pessoas para atuar junto e conseguem a parceria com as universidades, com as ONGs e tudo mais. Então, assim, é um prazer enorme ver tudo isso sendo construído aí nessa região. É um prazer sempre conversar com vocês, com você principalmente, que tem essa vivência toda do Rio Grande do Sul ao norte do país, aí, de ter passado por um monte de lugar. Queria agradecer demais e te deixar à vontade, se você tem alguma outra coisa para falar, que para mim foi um prazer enorme. Não, para mim também um grande prazer, agradecer todas as tuas vindas aqui na região, agregou, deixou coisas, não foi aquela passada, né, que legal quando esteve aqui, mas deixou. Eu lembro quando a gente fez o seminário de pesquisa aqui, se inventou na última hora por conta da tua estada aqui, a gente nunca imaginou isso. Fazer aquele curso rápido para essa agenda que produziu frutos. Então, é sempre agradecer essas oportunidades da gente estar conversando, e, inclusive, nessas conversas, a gente vai revendo as nossas práticas, né? Isso também é uma outra coisa importante. Tá ótimo. Paulo, um grande abraço, espero que a gente fale mais vezes e, novamente, muito obrigado por essa oportunidade. Abraço grande, agradeço eu. Até mais. Yeah.